Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Povo de Barcarena, hoje, mais do que nunca, temos um canal agora específico para falar sobre assuntos referente ao município. Então, você que mora em Barcarena, estamos lançando hoje esse programa maravilhoso, que é o Barcarena em Foco. Tá? Então, se você precisar de informação com relação à Prefeitura de Barcarena e o que acontece dentro do nosso município, esse é o programa, Guilherme. Isso aí, um programa pensado para comunicar, trazer informação oficial, né? Às vezes as pessoas aí buscam as informações aleatórias e aqui vai ser mais um canal para você que busca a informação, os acontecimentos, as notícias, tudo que envolve o município de maneira institucional. Exatamente. E hoje nós estamos aqui com dois representantes da Sempla para falar um pouco sobre um assunto que é de grande importância e que você não pode ficar de fora desse assunto. Então, nós estamos aqui hoje com o Leonardo e o seu Luiz para falar sobre o que, Guilherme? Nós vamos falar hoje de um assunto que é bem peculiar, que está acontecendo neste momento em vários lugares, né, em vários municípios, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o famoso PDDU. Ele é uma lei municipal obrigatória que abrange em municípios a partir de 20 mil habitantes e Barcarena não poderia ficar de fora. E hoje a gente vai trazer tudo o que envolve o PDDU aqui para que você fique ligado, antenado, né, às principais informações que esses dois senhores parceiros aqui, Leonardo e Luiz, têm a trazer. Sejam bem-vindos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Salomão. A gente está aqui para poder tentar solucionar as dúvidas, né, da população em relação ao PDDU. Obrigado pela participação. Isso já faz parte do Pilares, que é a informação, a participação. Então, os senhores estão de parabéns por esse programa. Vamos lá, Gui. Estava conversando aqui com o Léo, né, antes. O PDDU ele é atualizado de 10 em 10 anos. O último de Barcarena foi em 2016, já estamos chegando agora em 26 e chegou o período de atualizar, né? Como que está funcionando essa atualização? Se você puder explicar também o que fomenta o PDDU, quais áreas, as principais áreas que ele atinge, né, nessa primeira parte aqui do nosso bate-papo. Tá, eu vou tentar ser breve, mas respondendo a tua pergunta, a primeira, o PDDU ele é uma lei municipal, que é a Lei 049 de 2016. Então, nós, por obrigação, temos que revisar essa lei a cada 10 anos. Como eu disse anteriormente, é 2016, 2026, então 10 anos hoje, esse ano, então nós estamos fazendo um processo de revisão. O processo de revisão começou ano passado. Nós fizemos meu diagnóstico para poder verificar o que nós poderíamos implementar nessa lei. Então, como toda lei, nós temos que sugerir as mudanças para que a Câmara aprove. Pegando a tua segunda pergunta, o que fomenta o PDDU? O que é o PDDU, na verdade? É uma lei macro da região metropolitana de Barcarena, né? do município de Barcarena, do território. Então, fala basicamente do território, das zonas, da economia, tudo que envolve essa parte dos eixos econômico, social, rural, industrial, urbano, né? Então, assim, tudo tem envolvimento no PDDU. É dali que saem as leis, as políticas públicas, para que as secretarias desenvolvam as suas ações. Tá? Então, seria basicamente essa parte. Então, como revisar uma lei desse nível com a participação popular? Só a partir disso que nós podemos revisar o PDDU, com a participação popular e dando publicidade a essa participação. Seria mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, ficou bem explicado. E num processo bem semelhante ao PPA, né? Basicamente na mesma linha de Sim, solicitar o devidas apoio, né? proporções, Devido a proporções, mas solicitando o apoio também
da participação da Isso, população. população, que é essencial, né? Então a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como a gente é do serviço público, a gente tem uma noção do que é, mas a população é que está ali, né, sofrendo na pele, né, sabe, as suas mazelas, os seus problemas diários, então ela tem que ter um canal para poder colocar, para poder nós termos ciência desse problema e transformar isso em políticas públicas. Como eu estava falando para o Guilherme e para o Luiz anteriormente, nós temos que ter isso no PDU, porque é a base legal para que as secretarias façam suas ações. Entende? Então, se a gente não tiver uma atualização desses 10 anos, né, do que aconteceu no município, você vê um crescimento, né, extraordinário, porque aqui nós temos uma cidade muito, muito rica, né, em tudo, em diversidade, né, na fauna, flora, e então possibilidades econômicas, né, então, do turismo, de indústria, comércio. Então a gente tem que pensar nisso, nessa expansão, que é o desenvolvimento urbano, né, que o PDU lida com isso. Então são vários eixos dentro dessa lei, então a gente não pode fazer tudo sozinho. A gente ouve a população, vai com as secretarias, elabora pela PGM um texto e submete à Câmara Municipal. Eu já falei quase todo o processo. Mas é interessante tu falar isso aí, porque é o seguinte, para quem está nos assistindo, talvez não entenda, a gente está falando aqui de 10 anos, não de atraso, mas de uma necessidade de alteração urgente. Né? Uma vez que em 10 anos, olha a quantidade de coisas que aconteceram no nosso município, a quantidade de empresas que chegaram no nosso município, a população mais que não dobrou, mas aumentou consideravelmente. Então, como continuar como está e manter toda um sistema, toda uma organização, né, manter a população. Esse desafio. Né? Grande desafio. Então, por favor. Não, eu acredito, como ele citou, esse boom que vem acontecendo ultimamente, da mesma forma que aconteceu há 10 anos atrás, o PDU ele resume nisso aí, que são diretrizes que você condiciona através de um planejamento urbano e territorial. Para não dizer que sempre cabe ao poder público determinar aonde fazer, aonde construir, aonde realizar, ele puxa essa responsabilidade também com a participação popular. É por isso que são feitas as audiências. Antes delas, nós aqui realizamos as expedições, onde já citou 6 pontos. Aí nós passamos todo um informativo de participação, orientação, de assessoramento, para que eles possam participar de forma efetiva. E esse PDU será diferente, porque até então nós vamos utilizar a tecnologia, que é justamente esse aplicativo, reimaginabarcarena.com, onde todos acessarão e, com a facilidade de usar esse instrumento, poderão participar. E ainda contribuir com um questionário de 15 perguntas e, no final, poderão também elaborar uma pergunta. Isso aí vai fazer com que será mais rápida, mais agilizada. O PDU, em comparação ao anterior, ele será mais transparente, mais leve, mais participativo, acredito eu. Então, essa agilidade hoje do processo em revisar, corrigir leis, mas também algumas ações das políticas públicas em decorrência desse boom, é o que nós estamos pedindo, acima de tudo, participação. Só para complementar o que o Luiz está falando, nós estamos em 2 frentes, tá? As expedições do PDU e o PDU na escola, que são palestras. Ele citou 6 localidades. É que a gente estava falando antes com vocês, e eu acho que o pessoal que está assistindo agora não vai saber. São 6 localidades que nós fizemos as expedições. Só faltam 2, né? Turuí. Turuí. Então, assim, nós começamos com a Ilha das Onças, tá? Já fomos na Trambioca, hoje, inclusive. Hoje. São Felipe, né? São Felipe. Iniciamos com Ilha das Onças, Vila dos Cabanos, São Felipe, Trambioca e amanhã Turuí. Amanhã Turuí. Mas tem mais um, né? Deixa eu ver. Ilha das Onças, Trambioca, Vila dos Cabanos, Vila do Conde,
São Felipe e Turuí. Turuí, São 6, São 6. Me tira uma dúvida, Leandro. A gente vê assim, dimensão geográfica, né, Guilherme? A gente estava aqui com o comandante e ele estava falando que Barcarena é quase que igual ou maior que Belém, não foi? Até maior. Em território, né? Uhum. Qual é a abordagem, por exemplo, quando a gente fala assim, Vila dos Cabanos, Barcarena sede, mas como é a abordagem, por exemplo, Ilha das Onças, Olha, Turuí, isso. né, que são lugares longínquos, né, do município aqui, Aham. do centro da cidade. Qual é a abordagem? Uma boa pergunta. Nós escolhemos esses 6 pontos justamente para agregar a comunidade de toda a Barcarena. Então, nós contactamos os líderes comunitários, porque nós fazemos as expedições nas escolas. E a gente chama a comunidade, entra em contato com o pessoal da escola, com a diretora, com o professor responsável. Eles avisam os pais, os alunos. E os alunos são multiplicadores, sabe, Salomão? Então, assim, falar para o aluno, né, assim, de 12, 13 anos, eles multiplicam isso. Porque falar de aplicativo para adolescente, né, e pré-adolescente e adolescente, é muito fácil, né? Eles já pegam isso no ar. Então, assim, falar que eu tenho um aplicativo, dá o endereço, tem um QR Code, você vai lá e escaneia o QR Code, já vai para o aplicativo direto, tem as enquetes. E se você não achar o assunto, como o Luiz falou, você pode colocar o assunto lá e discorrer sobre esse assunto. Eles entendem na hora. Agora, explicar o que é uma lei e tal, isso é mais difícil. Então, a gente vai nessas localidades para explicar que está em processo de revisão e que a gente precisa que eles deem a sua voz, né? Dê a sua contribuição também para poder serem ouvidos. A gente quer ouvir quais são os problemas, quais são as sugestões que eles têm, para poder analisar e fazer o texto, né? Para poder alterar a lei, né? Então, só a partir da participação popular é que a gente pode fazer esse texto final. A gente não pode chegar assim, vou mudar a lei como eu quero. Não dá. Eu queria só complementar, essa abordagem pessoalmente já é até cultural. Quando você vai realizar uma audiência pública, você sabe que ali você tem que realizar comunidades que nós denominamos de estrada, ilhas e área urbana. Por exemplo, Turuí, ele abrange ali várias localidades, Limeira, Moeira e assim por diante, Castelhauzinho, até Cupuaçu, passando ali perto de Abaetetuba. São pontos de confluência. Pontos de confluência que eles já estão sabendo que participam. São Felipe, Vega, Santa Maria, pega lá o próprio, no final, Arapari, e assim por diante. Isso facilita. Ilha das Onças, eles mesmos escolhem, eles dão essa preferência que seja realizada em Ilha das Onças. Então ali fica mais fácil de você fazer uma estratégia, uma logística, para que todos sejam atendidos. Olha que interessante. Guilherme, tu tem que ir fazer um dia o quadro. Você sabia pra gente andar no meio dessas trilhas aí. Cara, é grande pra caramba. É grande. Podem ter certeza. Quando a gente vai visitar, assim, a gente não imagina assim, quanto A é dimensão. grande, né? A Dimensão, exatamente. Falando em dimensão, Léo e Luiz aqui com a gente sabe dessa grande dificuldade que tem em Barcarena, né? De controlar o território. Vocês me falaram aqui em off dessa questão das divisões de terra no passado, né? Terra federal, terra estadual, terra municipal. Até hoje, Barcarena enfrenta grandes problemas nesse sentido. Como que o PDDU age nessas questões de território, de uso do solo, as regularizações fundiárias, etc. Como que o PDDU vem para trabalhar essa área também? Olha, assim como eu te falei antes da gente começar, isso são leis federais, né? Então, o território ele é formado por terras federais, estaduais e municipais. Nós temos poucas terras municipais. E o que nós podemos fazer, nós organizamos, né, da nossa maneira, das nossas leis e tal. O que nós não podemos mexer, a gente tem que verificar
a lei maior, que é a lei federal, e adequando com o que nós temos de legislação, tipo a legislação de uso e ocupação do solo, a lei ambiental, então a gente vai encaixando uma lei na outra com o PDDU. O PDDU já determina algumas áreas, né? E aí a gente leva em consideração o que está vigente na lei, né? O PDDU está vigente, nós estamos revisando por causa dessas atualizações, né? Porque de 2016 para cá, você vê uma expansão urbana, né? Que a gente tenta controlar diariamente. Então aí, por não ter essa revisão ainda feita, a gente ainda tem algumas lacunas. Então a gente está tentando colocar tudo em pratos limpos para poder ter a legislação adequada para cada caso, entende? Então seria mais ou menos por aí. A gente vai desde cima para baixo, a lei federal, estadual e municipal, para poder se encaixar e em cada caso você aplicar a lei, né, vigente, que é adequada para aquela situação, né? Seria mais ou menos isso. Que o PDDU já está verificando essa possibilidade, né, de fazer. Como um território é multifacetado, né, federal, estadual e municipal, é difícil você ter uma legislação só, entende, para tudo isso. Então a gente pega uma parte federal, uma parte estadual e tenta fazer esse ajuste. Deixa eu só dar uma contribuição nesse sentido. Tem controle do geográfico dessas áreas? É aí que eu queria chegar, se você permite falar. Sim, claro. Como te falei, o primeiro problema, acredito eu, foi justamente na criação do projeto Albras-Alo Norte, onde esse domínio territorial praticamente era da Codebar, uma empresa federal, e ela condicionava. Mas aí, com a vinda da expectativa do próprio município, que poderia oferecer, nós tivemos áreas aqui que foram ocupadas, chamada de invasão que seja. E no momento que chegou ao consenso da extinção da Codebar e passou essa responsabilidade ao SPU e à prefeitura, isso veio facilitar. Só que não é de hoje, hein, que você clama, porque isso demora, tem um tempo de demora. Assim como as áreas foram ocupadas reivindicam a regularização, você também, a prefeitura, ou até o poder público, ou o poder federal, ele tem que entrar em contato com aqueles que reivindicam e se acham também dono. Mas esse processo, acredito eu, o pior já passou. Porque hoje em dia, através da nossa Secretaria Semiote, ela já possui um mapa cartográfico, georreferenciado. Isso irá facilitar da própria ações públicas, das ações das políticas públicas, que até então as próprias outras secretarias não poderiam realizar, seja a expansão, ou criação, ou construção, sem consultar. Então, essa interação que já ocorrera conosco para a elaboração do próprio PDDU irá facilitar essa de forma, como diz o próprio PDDU, de forma ordenada. Ordenada. Onde eu posso construir, onde eu posso fazer, onde eu posso... E assim por diante. A gente tem que organizar o território. Se não fizer, não adianta. Né? Então, hoje a verdade é essa. Né? Organizar para poder... Então, concentrando só num local que, de fato e direito, é na semiótica, a secretaria, né, responsável por isso. Então, todas as secretarias têm que procurar a semiótica para poder fazer essa ideia de mapas. Né? Então, falou em território, falou em mapa, falou em zoneamento, barramento, semiótica. É de lá que sai todos os mapas. Né? Então, a gente concentrou tudo na semiótica para poder fazer essas ideias de território. Exato. Interessante. De além de uma cidade industrial, né, que virou Barcarena com a chegada das grandes empresas como Albras, Alo Norte, Imbris, etc., a gente hoje também passamos a ser uma cidade portuária. Estamos cheios de portos aqui, né? E aí, como o PDDU organiza essa questão desse grande crescimento no nosso município, como controlar isso aí, aonde que o PDDU pode atuar nesse sentido. Afinal de contas, há um grande crescimento logístico em Barcarena. Né? Haja vista a quantidade de caminhões hoje que entra dentro do nosso município, graneireiros para tirar esses grãos daqui. Né? Então, como que a organização está se preparando ou está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido? Porque isso aí é um... Você sabe que a gente está numa posição estratégica, né? Muito. Então, Barcarena tem o privilégio de ser
um ponto estratégico para a Europa, né? Então, daqui saem os navios que vão percorrer o mundo, né? Então, nessa parte dos portos, há uma análise, né, do PDDU que vai fazer essa mobilidade urbana das carretas. Nós já estamos preparando também essa mobilidade, um plano de pensar nessa logística portuária, né? E também a análise de como vai ser essa parte da expansão portuária, em quais locais que você deve, que você não deve, né, colocar o seu negócio, né? Então isso está sendo pensado, né, claro, organizado, e para colocar também isso no PDDU, né? Isso também a gente não pode virar as costas para a nossa vocação, que também é a navegação, né? Então a indústria, o comércio, a logística portuária, então ela abastece tudo isso aqui. Só que a gente tem que se organizar, né? Então primeiro a gente organiza a casa para ver direitinho como é que vai ser essa expansão. Ó, essa organização. Para quem não sabe, Guilherme, Guilherme, que tá quantos anos, Guilherme? Está em Barcarena? 5. 5 anos. Então, quando foi criado essa vila aqui, no núcleo urbano, né, foi criado não para a quantidade. Vamos lá, vamos falar de estrutura asfáltica. As pessoas reclamam muito, tudo quer, se acaba, né? Por quê? Porque não foi. Quando foi criada a vila, não foi esperando que um dia a Vila dos Cabanos ia se transformar nisso que é hoje. Né? Então a gente vê aí caminhões de 40 toneladas andando aqui. Né? Como que asfalto foi preparado para isso? Não na vila, né? A vila não entra. Não, ali na PA, né? Não, mas a 481. a 481 tem a 483. E a Padre Casimiro de Souza, que ela acabou, fizeram uma manutenção e que se não cuidar, né? Então, eu acho que tinha que ver como é que isso ia ser feito, porque a quantidade de caminhões que entram mesmo nessa área, não dentro da vila, mas na circunvizinhança daqui, né, a estrada que vai para Barcarena, vai muito caminhão para lá, né, na PA 481 para entrar na Casimiro de Souza. Nas PAs, né? As PAs por causa do porto, né? Então, mas eu estou falando assim, a Padre Casimiro de Souza é uma avenida. Que não, na verdade ela não ficava na cidade, né? Ela ficava afastada. É que a expansão foi tão grande. É bem afastada porque é aqui mesmo dentro da vila, né? Eu acredito. Não, ela ficou na vila, porque, como eu te falei, a expansão foi tão grande que quando ela foi feita originalmente, ela não ficava. Até porque não tinha o Jardim Cabano, né? Não tinha. Então era uma mata. Isso, então ela era uma estrada que levava para Caripi, para Itupanema. Aí, como eu te falei, é justamente aí que entra a atualização, né? A revisão. A gente não pode fechar os olhos porque já está acontecendo, entende? Mas no passado foi pensado exatamente ali, entende? Como não tinha nada. Naquele momento estava certo. Só que a gente não controla as pessoas, né? Então, hoje a gente tem que repensar, entende? E aí vai repensar de novo numa outra alternativa para poder dar essa... Eu não sei nem se teria como fazer uma estrada eu acredito opcional, entendeu? Mas sempre dá para fazer tudo. O negócio é analisar as possibilidades, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que parar para analisar o que vale a pena ser feito ou não, entende? Então, isso aí demanda um tempo, né, para poder fazer essa análise, né? Então, não é... Porque tem uma estrada que sai da Lu Norte, que vai lá, que é Porto, né? Eu não sei como é que está isso. Eu acredito, Salomão, isso é como ele citou. Assim como o PDDU veio para fazer da terra alumínio, da via alimentadora, né? Isso, exatamente. Ela vai da porta da CDP, ela entra e vai lá na Ímeres, né? Não, vai para lá no norte. Cesárea, né? Cesárea, que é a rotatória do Conde ali, né? Ela vai para ali, direto. Ali é uma boa via. Essa viabilidade, eu acredito que esse é o momento. Assim como o PDDU vem corrigir desordenamento territorial no passado, que também não se esperava. Assim como vocês acham hoje o absurdo, nós achamos absurdo a trafegabilidade de caminhões, de carretas, estaleiros aqui bem na nossa porta aqui de entrada. Hoje não será mais permitido isso.
que você deixa de agir, de fazer algumas ações em decorrência, que está se expandindo. Hoje tem navios assim por diante, o estaleiro aqui. Então, tudo isso é o que será proposto para que haja esse ordenamento. A possibilidade de se remanejar, a possibilidade de criar vias, a possibilidade de ser feito isso, esse é o momento. Porque ninguém esperava, não só esse boom, mas também essa forma desordenada que Barcarena sofrera. Não sei se ele está há 5 anos, não sei se quanto tempo você está aqui. Pouco tempo, 35. Pouco tempo. Então te lembras como disseram, anunciaram que seria feita uma nova fábrica, expansão da Lunorte, que seria até com o governo chinês. Enfim, exatamente. Você viu um bom. Aí, de forma desordenada, veio ali a criação do bairro Novo Horizonte, Beira Rio, Jardim Cabana. Então, tudo isso dificultou no futuro, quem tinha até então planejado, como hoje se questiona, mas deveria ter uma via só para a trafegabilidade de carreta, para acessar o porto, a vocação de Barcarena, nós sabemos que é a portuária, tem gente que pensa até que é industrial. Então, vejo que nesse momento, esse desordenamento criou problema, mas eu posso te afirmar que hoje nós já pensamos, como agente público, que haverá sim no momento oportuno, e esse PDD ele vem corrigir. Ele já temos um mapa cartográfico, já temos um mapa referenciado dessas realidades, como ele citou, das zonas, isso vai facilitar. Hoje nós podemos direcionar, e o PDD diz justamente isso, onde eu posso construir, onde eu posso fazer, onde eu posso direcionar, onde eu posso fazer área de expansão, área de preservação ambiental, assim por diante. Ele está sendo pensado para resolver esses problemas, né? Esses problemas. Assim como você citou a mobilidade, né, das carretas, dos portos, também tem o investidor que quer trazer para cá um centro logístico, uma oficina maior, sei lá, uma esmagadora, fazer um benefício de um grão aqui. E aonde é que ele vai se instalar? Eu preciso ter isso organizado no meu município. Então, são essas coisas também que a gente tem que pensar. E a partir da participação popular, né, do questionamento, colocar lá no aplicativo, é que a gente vai poder pensar nisso, entende? Porque a gente não vai pensar nisso sozinho, não. Não tem como pensar em tudo. E assim, não estou dizendo também que a gente vai revisar e vai fazer tomar uma decisão. Assim, lá. Não vai, nem que vai ser feito tudo. Isso. Não. Né? Vai Existem demorar prioridades, tempo, né? vai demorar um Mas tempo. assim, a participação da população ela é muito importante nesse momento, né? Porque é com base no sofrimento desse povo, né? Da maioria, daquilo que vai se julgar o que é mais necessário, e aí então o governo vai atuar. Sim, assim por exemplo, se você citar ali a rodovia da integração, eles reclamam a quantidade de caminhões, quantidade de carretas. Você também. E hoje eu posso te afirmar que é tudo que deverá ser feito para amenizar, direcionar o fluxo desses veículos, né? Isso já vai ser feito de forma ordenada. Interessante. Assim mesmo, com qualquer empresa que virá para cá, terá que procurar a semiótica e ela dirá, pode ou não. As demandas da própria PDD de algumas comunidades, a SEMAD, todas elas, olha, nós precisamos fazer um projeto, a Receita, isso, criar um projeto, uma criação de uma UBS, de um hospital, a SEMAD que vai determinar primeiro. Então, hoje eu te afirmo que isso é de forma ordenada que o município tem em primeiro lugar. Só não vai dizer, eu vou fazer, não. Aí tem a participação popular, tem a participação, dizer, olha, vocês vão fazer uma alternativa para cá de uma avenida ou coisa parecida? Nós não queremos. Por isso que o PDD ele determina. Aí que vai entrar a articulação institucional da SEMPLA, porque às vezes a pessoa chegava aqui, né, e vinha de cima para baixo, né? Isso. Do federal para o estadual e para o municipal. Já vinha com tudo aprovado. Né? Então a gente está mudando isso aí para poder ter tipo uma consultoria também. É mais do que lógico, né? Porque quem sabe que vive é a gente que está aqui, não é isso? Então, lá em Brasília vai resolver a nossa vida aqui? Não vai, exatamente. Já disseste tudo aí. Para evitar futuros problemas, né? Para a gente aqui, que mora aqui. Então seria mais essa parte do PDD. Então a revisão ela está pensando nesses problemas
precisa ouvir a população para poder saber do que está acontecendo como um todo. E a participação do cidadão é essencial. É no reimaginabarcarena.com. Ou você vai lá no site da prefeitura, vai ter lá um banner que você vai clicar e vai poder participar dessa enquete, das enquetes, e vai poder dar também a sua sugestão de melhoria. Tá? Então isso é muito importante. As audiências públicas serão em 2 momentos. Tá? Dia 14 de maio, na Escola José Humberto, na Vila dos Cabanos, aqui na Vila dos Cabanos, e no dia 28 de maio, lá na Checrara Salim Caiate. Dia 14 aqui. Dia 14 aqui, 28 dia 28 lá na Checrara Salim Caiate. Tá? Então aí, até dia 28 de maio, você pode dar a sua contribuição. É uma contribuição por CPF. Tá? Então isso é muito importante frisar que não existe aquele negócio, vou colocar um grupo para poder votar. Não é voto. A gente quer saber a tua opinião. Opinião, perfeito. Então aí vai para cada cidadão. É isso, Guilherme. E só para a gente finalizar aqui, pro Léo falar, tirar a dúvida final mesmo das pessoas que vão participar disso, né, de maneira voluntária. Vai ficar no link desse vídeo também, todos os links lá nas descrições para quem precisar acessar de uma maneira mais fácil. Mas a pergunta que não quer calar, como que esse PDDU ele garanta que ele seja um dado mesmo real e que não fique no imaginário, que a população confie nesse processo todo e que veja as ações ali pontuadas, realizadas num futuro aí? Uma ótima pergunta. Só para reforçar, as audiências públicas são dia 14 e 28 de maio, das 19 às 22 horas, tá? Sempre à noite, no caso. Então, assim, o problema de uma lei é ela não ser usada, tá? Só que o PDDU, as secretarias já usam essa lei, está em vigência, tá? Então, assim, o que acontece? O cidadão comum não tem ideia que as secretarias já enfrentam os problemas da não atualização dessa lei. Entende? Então, como é que o cidadão comum vai ver isso sendo aplicado? Quando nós efetivarmos a revisão, as secretarias vão ter mais liberdade para executar mais do que já fazem, já com respaldo da lei. Então, o que acontece é que há uma adequação ainda de outras leis que eles usam para poder fazer as ações, que também é legal, né? Então, assim, como é que o cidadão vai ver isso de fato? Quando ele perceber a melhoria, né, numa sugestão que ele deu, num problema que foi resolvido, que a ação da secretaria está lá, né, em evidência, o PPA, que é a programação do orçamento para as ações no ano, vai estar com aquela solução já prevista, né, porque já vai estar em lei, então o que ele pode fazer. Então tudo isso são subsídios para as secretarias fazerem as ações. Então ele vai ver através das ações das secretarias. É uma parte que ele pode também ler na lei, né? Lógico, quando sair a revisão, ele vai ler a lei lá. E isso vai dar subsídio para as secretarias fazerem as ações delas com mais, né, propriedade. Então é assim que ele vai ver o PDDU ser aplicado, de fato, né? A sociedade como um todo. E aí isso vai beneficiar todo mundo, né? Beneficia uma comunidade, beneficia outra, a sociedade como um todo, a economia cresce e a prosperidade é instaurada, né? Então, esse é o ideal. Cartaz desse aí. Esse é o, Só complementar, esse é o plano, esse registro, né, do processo, ele está sendo auditado, tanto é que o participante ele utiliza o CPF dele para que se torne legal, porque esse acompanhamento será feito também pelo Ministério Público.
Ele dá a sua opinião, será revisado por ele, e finalizando pela Procuradoria Municipal, né? Procurador-Geral. O texto geral. Texto geral, O enfim. texto final, né, vai ser submetido pela Procuradoria, né, Procuradoria-Geral, a PGM. Então, eles vão fazer o texto final para ser submetido à Câmara Municipal dos Vereadores, que vão votar, né, os vereadores vão votar, ou vetar o que nós escrevermos lá, com mudança da lei. Né? Então, aí já é com eles. Eles podem devolver o texto para que a gente faça modificações e, né, Fazer submeter de novo. um encaminhamento, né? Isso, Ou seja, é lei. É uma Agora, lei, o diferencial também é que no PDD anterior, você, como determina a revisão, sua revisão em 10 anos, e a sua manutenção dessa revisão a cada 3 anos. Hoje não é preciso mais isso. A partir do momento que for promulgado, a partir do momento que entra a lei em vigor, a gestão já pode trabalhar. Então não é até Isso. para ser realizado, não precisa ser daqui a 10 anos, não. Então essa pergunta de, vai acontecer mesmo? Será que vai realizar? Primeiro que é uma lei, tem que ser cumprida. E a segunda que não será preciso esperar a sua revisão 10 anos para o acontecimento. Não, de imediato a gestão já pode agir. Já faz agora já, né? Isso. É porque assim, no caso da lei, nós, da Sempla, nós pensamos, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai revisar esse ano obrigatoriamente, só que a gente vai monitorar o que não estava sendo feito, no caso, é o monitoramento do PDDU. Então nós vamos implantar o monitoramento da lei, entende? Em toda a secretaria, todo o governo, para poder verificar se está sendo cumprido, o que pode ser ajustado de novo, entende? Submeter de novo para a Câmara. E assim vai. Então não vai parar, o trabalho não vai parar. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Eu só quero mostrar isso aqui para a população, da importância, né? Esse plano diretor de Barcarena que já está aí, já está valendo. Tá valendo. Né? O Reimagina Barcarena, né? Participe, proponha e transforme. Então, o QR Code vai aparecer depois, Guilherme? Vai ter como colocar? Vai estar o link direto. Vai estar o link, descrição. você entra, participe, faça parte dessa história. A história de Barcarena depende de cada um de nós, né? Todo mundo tem que participar. Porque depois acontece o seguinte, aí acontecem as coisas, aí depois a população reclama, poxa e tal. O momento é agora. Não é isso, Guilherme? É isso aí. Barcarena em Foco veio para isso, para trazer informação consistente para você, principalmente aqui da nossa região, da nossa cidade. Fique sempre ligado aqui no Barcarena em Foco, o novo programa da Acabamos TV. Leonardo, seu Luiz, muito obrigado pela participação de vocês, né, e pelas informações, e qualquer coisa, estamos aqui. Acho que agradecemos, né? Nós agradecemos, obrigado por esse Obrigado momento, pelo espaço, né? Então pronto, é isso. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, Mais que conteúdo, é identidade.